Espírito, fala conosco, me dê graça, sabedoria e unção, porque eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos, na vida dos meus irmãos. Preciso da tua ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém. Atos 8, 26 diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém até Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem, acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a Escritura, essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram até a água. Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais. Cheio de alegria, seguiu seu caminho. Graças a Deus. Você vê que é uma história com alguns detalhes importantes para nós pontuarmos. Primeiro detalhe importante, na minha opinião, é quando a Bíblia diz assim, o anjo do Senhor, está falando do próprio Deus, disse a Filipe. E é importante quando a pessoa sabe distinguir a voz de Deus da voz dos homens. Tem muita gente que tem passado dificuldade dia após dia, porque ouve muito a voz dos homens, mas não ouve a voz de Deus. Tem muita gente que fala assim, talvez você até conheça alguém que já disse assim: o fulano falou, nossa, o fulano, eu escuto o que o fulano fala, e aquilo que ele falar é aquilo. E é verdade que tem muita gente que assim, ela fala a coisa boa, fala a coisa certa. Mas por mais que a pessoa fale a coisa certa, em algum momento ela pode se equivocar. Porque a Bíblia já nos ensina que o coração do homem é enganoso. Então, por melhor que a pessoa tenha intenção de ajudar, muitas vezes, ela pode estar falando ou fazendo algo que não vai ajudar, que vai atrapalhar, e vai trazer algum tipo de prejuízo na vida da pessoa.
Então é importante, primeiro ponto para a gente pensar aqui nessa reflexão. O Felipe, ele ouviu o anjo do Senhor. O anjo do Senhor foi falar com ele e ele estava sensível à voz de Deus. Quando Deus fala, nós precisamos aprender a obedecer. A obediência à voz de Deus, ela libera sobre a nossa vida respostas. A dureza de coração em relação à voz de Deus, ela fecha o céu sobre a nossa vida. Além de não chegar a bênção, ainda chega a maldição. Então, isso tudo é importante a gente começar a conversa. Aí, o que acontece com Felipe? O anjo fala assim, ó, é o anjo do Senhor, está falando do próprio Jesus, falando com Felipe. Vá para o sul, a estrada deserta. Qualquer pessoa que não estivesse sensível à voz de Deus, ia dizer assim, mas eu vou na estrada deserta fazer o quê? Se lá é uma estrada deserta, não tem por que eu ir. E muitas vezes a pessoa questiona. Ah, mas por que isso, ou por que aquilo, ou por que fez assim, ou por que fez assado? Sabe, se tem uma coisa, o questionamento, ele é importante, desde que seja para aprendizagem. Quando eu quero aprender. Você já foi para a escola, eu sei que você foi, talvez alguns até estão indo ainda hoje. E o professor dizia, se ficar com dúvida, pergunte. O questionamento, perguntar é importante. Às vezes a pessoa faz a coisa errada, porque ela não perguntou. Aí ela fez, aí depois que fez a coisa errada, aí vem, mas você fez, eu achei que era isso. Não, mas não era isso. Você já viu alguém que fez, as irmãs, alguma vez o maridão já fez alguma coisa errada? Que a irmã falou para fazer uma coisa, o maridão fez outra? De vez em quando acontece. Acontece. Então vai lá, pergunta, tira a dúvida. Está aqui, ó. Vai lá, desce para a estrada deserta. O Felipe não ficou questionando, Deus, mas por que estrada deserta? Por que o Senhor quer que eu vá na estrada deserta? Sendo que existem outras estradas que são movimentadas. Sendo que existem estradas que vão ter mais pessoas. E agora o Senhor quer que eu vá para a estrada deserta? Porque existem determinadas respostas que Deus libera sobre a nossa vida, que somente estão na estrada deserta. Tem coisa que é só na estrada deserta. E é importante nós passarmos pelo deserto. É importante muitas vezes nós estarmos na estrada deserta. Porque ali na estrada deserta nós estaremos atentos a tudo e a todos. Tudo que acontecer à nossa volta, porque está deserto. Então qualquer barulhozinho, você já ficou em algum lugar assim? Onde eu lembro quando eu ficava lá no São Dimas, todo mundo ia embora, eu era o zelador da igreja, eu fechava a porta, ficava trancado lá dentro sozinho, 10 horas da noite. Aí ficava em oração até 11 horas, fazia campanha de 40 dias, depois mais 40 dias, fiz muitas vezes campanha desse jeito, ficava só eu lá dentro. E aí eu estava lá orando, só eu. De repente escutava um barulho no forro. Não pergunte para mim o que estava passando por cima do forro, que eu não sei. Eu só sei que na hora eu ficava tão fervoroso que eu falava, oh Deus, que tudo mal, demônio, capeta, sai daqui. Eu ficava valente naquela hora, porque dava um medo. Meu Deus, só faltava, o Satanás vai querer cair aqui dentro. Mas não era, deve ser algum Mickey Mouse passeando aquela hora da noite, né? Pode ser que fosse. Sozinho, qualquer barulho, qualquer coisa, a gente fica atento. Então tem situações que Deus nos leva para lugares desertos, porque ali Ele quer fazer algo na nossa vida ou através da nossa vida. E nós temos que saber aproveitar os lugares de multidão, mas nós temos que saber aproveitar também os lugares desertos. Fala para quem está pertinho de você assim, ó, saiba aproveitar.
tanto o deserto quanto a multidão. Irmão, a gente tem que saber aproveitar. Tá aqui, ó, vá para a estrada. A estrada é deserta, que desce de Jerusalém até Gaza. Verso 27 fala assim, ó, ele se levantou e partiu. Quer dizer, ele não ficou questionando, ele não ficou perguntando, ele não ficou reclamando, ele não ficou lastimando, ele não ficou brabinho, ele não ficou emburradinho, ele não ficou chateadinho, ele não ficou de mal com Deus, nada. A Bíblia diz que ele pegou, verso 27 agora, ele se levantou e partiu. Pronto, está aí. Você vê como que é importante, porque o decorrer da história vai nos mostrar a importância de um crente obediente à voz de Deus. A importância de um crente obediente ao direcionamento que Deus dá para uma vida, para uma igreja, para um departamento, para um ministério e assim por diante. Porque a obra, ela é de Deus, ela não é de homem. Se ela não é de homem, então Deus sabe ao certo o que Ele faz. Na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, no nosso trabalho e assim por diante, nessa igreja. Aqui o verso de número 27 vai mostrar alguns detalhes. No caminho ele encontrou um eunuco etíope. Etíope porque ele era da Etiópia. Eunuco porque ele não era casado e ele não podia casar, se é que você me entende a conversa. Ele não queria casar porque ele não gostava da vida de casado. Eu acho que assim dá para você entender mais ou menos, né? E não precisamos de maiores detalhes, para não ter nenhum tipo de lacração depois no vídeo. Ele não gostava de casamento. Pronto. Ele gostava de ficar lá, servindo a rainha. Então, ele era da Etiópia, ele era eunuco, ele era castrado. Além de ser eunuco e castrado, ele servia a rainha da região de Candace. E verso 27 diz, esse homem viera a Jerusalém para adorar. E estava voltando para casa. Então, ele era um eunuco, ele servia a rainha, mas ele havia ido para Jerusalém para adorar, e agora ele está voltando para casa. E é interessante que a Bíblia mostra para nós o quê? Que ele estava, verso 28, lendo o livro do profeta Isaías. Então ele não estava no TikTok, não, nem no Instagram, ele estava lendo a Bíblia. Aí ele estava voltando e estava lendo. E ali, no verso de número 29, mostra assim, ó, o Espírito disse ao Filipe, o eunuco estava na carruagem, mas o Filipe não estava na carruagem. O Filipe estava na estrada deserta que Deus falou que ele devia ir. E ele foi. Agora, ali, o Espírito do Senhor fala para Filipe o quê? Se aproxime da carruagem. Se aproxime. Não fique longe. Chegue mais perto. Tem alguma coisa para fazer aí na vida dessa pessoa que está nessa carruagem. Você vê que é importante, às vezes, a gente se aproximar de pessoas. Às vezes a pessoa está precisando. Eu sou um defensor que o cristão ele tem que gerar almas. Ele tem que ganhar almas. Ele deve vir para o templo, deve cultuar, deve participar das atividades, ler a Bíblia, orar e assim por diante, mas ele tem que ganhar almas, ele tem que falar de Jesus. Se ele não falar, alguma coisa está fora do lugar. Eu sou defensor disso daí. Eu aprendi olhando a Bíblia, aprendi, entre outras tantas coisas, eu aprendi isso daí. Então, o Filipe se aproxima da carruagem. Quando Filipe se aproxima da carruagem, ele vê o homem lendo, e aí ele pergunta, o que o senhor está lendo? O senhor está entendendo o que o senhor está lendo aí? Ele quebra o gelo. Está entendendo? Está entendendo? Essa foi a pergunta-chave ali naquele lugar.
E nós precisamos aprender com Deus a fazer pergunta-chave nos lugares onde nós estamos. Nós precisamos fazer pergunta-chave para aquela pessoa que senta do nosso lado no ônibus, a hora que estamos indo ou voltando do trabalho. Precisamos aprender a fazer pergunta-chave para a pessoa quando nós estamos na fila do açougue, na fila do supermercado, quando nós estamos em algum lugar que temos que esperar e tem alguém perto de nós. Aprender a fazer pergunta-chave para apresentar Jesus. Nós precisamos aprender a fazer pergunta-chave. Está entendendo o que você está lendo aí? Aí o verso 31 ele responde: ó, como que eu vou entender se ninguém explicar? Vontade de entender eu estou, mas eu não estou conseguindo entender. Ninguém me explica. Assim ele convidou Filipe para subir e assentar ao seu lado, na carruagem. Então ele estava na carruagem, seguindo a vida dele, lendo, mas não entendendo. Você vê que é importante a gente ler e entender. Muitas vezes a pessoa ela lê, mas ela não entende, e nós precisamos entender. Eu costumo falar aqui, ficou com dúvida, me procura. Eu me esforço para você entender, mas se em algum momento eu explicar algo que não ficar claro, me procura. Depois do culto a gente conversa, durante a semana a gente agenda. O que não pode é ficar sem entender a palavra, tem que entender. No começo da conversão do Minduim, quando ele começou a dar os primeiros passos na fé dele, ele me chamou na casa dele e falou assim: ó, eu quero entender sobre dízimo e sobre oferta. Quero entender. E ali eu expliquei para ele sobre dízimo e sobre oferta. E de lá para cá ele nunca mais deixou de dizimar e de ofertar. E Deus tirou ele de um buraco financeiro que era igual a camada de ozônio, lá o buraco da camada de ozônio, um buraco infinito. A Deus tirou ele e hoje, graças a Deus, é uma nova história financeiramente falando. Tem que entender, tem que aprender, tem que conhecer. Você está entendendo? Não, não estou entendendo. Ninguém me explica. Bom, aqui você não vai ficar sem gente para te explicar. Aqui no que eu puder te ajudar, eu estou para te explicar. Estou cercado de bons pastores auxiliares que têm condição de explicar. Temos vários líderes de célula que têm condição de ajudar a explicar. Diáconos, intercessores e professores, líderes com condição de ajudar. Não fica sem aprender, não fica sem entender, não faça sem saber por que está fazendo. Não estou sabendo, não estou entendendo. Então, tá bom, posso te ajudar. Quer ajuda? Quero. Sobe aí na carruagem. Aí ele vai para a carruagem. Verso 32, aí ele começa a apresentar a passagem que ele estava lendo. E a passagem falava de Jesus. E ali, o Filipe começa a explicar a respeito de Jesus. Que Jesus é o Filho de Deus, que se fez homem e habitou entre nós. Mas Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é Deus. Mas é o Deus que abriu mão da sua glória e se fez homem porque precisava de derramar sangue para perdoar o pecado da humanidade. Então, ele derrama o sangue dele, ele se faz homem, pelo poder do Espírito Santo ele vem da Maria, da Virgem Maria, e pelo poder do Espírito Santo ele nasce, e nascendo ele cresce, é apresentado igual o Benjamim foi apresentado, cresce, se desenvolve, executa seu ministério. Aos 33 anos de idade ele é crucificado. Quando crucificado, o sangue dele é derramado. E após ter sido tirado da cruz, é colocado numa sepultura. Na sepultura, ele ressuscita ao terceiro dia. E a Bíblia ensina para nós que aquele que crer no que, pastor? Crer que Jesus veio para salvar a humanidade, para resgatar a nossa vida,
Aquele que crê que Jesus derramou o sangue dele para perdoar os nossos pecados. Aquele que crê que Jesus ressuscitou, não ficou na sepultura. Você vai lá no jazigo do Buda, a ossada dele está lá. Em outros tantos jazigos de pessoas importantes, a ossada deles está lá. Você vai em Israel e visita o lugar onde se acredita ter sido a sepultura que foi colocado Jesus, está aberto e ali tem uma placa: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia. E pronto. Aquele que crer, então, crê nisso, e for batizado, será salvo. O Felipe, ele explica para o eunuco. Ele fala: eunuco, é importante você entender isso aí, que Jesus morreu por você, por mim, por nós. O sangue de Jesus foi derramado por nós na cruz. E a pregação é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Mudança de vida. Quando eu conversava com o Daniel, nós falamos disso. Qual que é a pregação? Qual que é a grande pregação? Arrependimento. E o maior de todos os arrependimentos que pode ter na vida de uma pessoa, ela achar, ela acreditar que por si só ela pode viver, entendendo não precisar da ajuda de Deus. Isso é uma grande mentira. A Bíblia fala, aliás, a respeito disso: sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus disse. Então nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Aí o Felipe conversa com o eunuco, eles estão passando num lugar onde tem água. O Felipe explicou, o eunuco entendeu. Entendendo, ele faz o quê? Quando ele vê a água, ele podia dizer assim: legal, entendi. Vou agendar uma data específica, tal, aí eu vou ver de passar pelas águas. Não. Ele passa, ele vê a água, ele fala: ali tem água. O que impede que eu seja batizado? Eu quero começar hoje uma nova vida. É igual aqui, ó. Aqui tem água. O que impede de ser batizado? A água está aqui. Está tudo pronto. É só passar pelas águas do batismo e começar uma nova vida em Cristo Jesus. O que impede? Ali tem água. Felipe falou: se você crer, está aqui, eu quero ver, ó, verso de número 37. Você pode, se você crer de todo o seu coração. Então, eu vou falar a palavra segredo, mas não é um segredo. O segredo para você ser batizado é você crer de todo o seu coração. É isso, que você acreditar que Jesus morreu por você. É você acreditar que você precisa de Jesus. Mas não é só acreditar, é acreditar e testemunhar publicamente: eu estou entregando minha vida para Jesus. A partir de agora, eu vivo uma nova vida em Jesus. A partir de agora, que vai direcionar a minha vida é a palavra de Deus. Eu estou me rendendo à palavra de Deus. Eu até vou errar, mas daqui para frente eu não vou errar mais porque eu queria errar. Daqui para frente o erro na minha vida vai ser um erro mesmo, um equívoco, um engano, vai ser um tropeço, um descuido, uma bobeira, uma vacilada. Assim vai ser o erro na minha vida a partir de agora. Até hoje ou até ontem eu errei, porque eu também não estava muito ligando para nada não. Mas a partir de agora não. Eu quero esse Jesus, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova história, e eu quero dizer publicamente: eu estou firmando um compromisso. Você viu que nós oramos pela aliança do Juscelino e da Welma? Compromisso. Um com o outro tem um compromisso. Agora aqui é firmar um compromisso com Jesus. Eu e o Senhor, nós temos um compromisso.
Vão ter dificuldades, eu sei, mas o Senhor vai me ajudar nas minhas dificuldades. Vão ter dias difíceis, eu sei, mas o Senhor vai me ajudar nos dias difíceis. Vamos passar por situações adversas, eu sei, mas o Senhor vai me ajudar. Mas nós também vamos ter momentos muito bons, porque o Senhor quer que eu viva uma vida abundante. Ah, mas eu não estou preparado. O eunuco não falou que não estava preparado. Que preparado é leite com Nescau, ou leite com Quick. Você lembra do Quick? Pergunte para quem está pertinho de você, se é Quick? Que Quick que você joga assim no leite, né? E mistura. Eu lembro que a minha mãe fazia água com Nescau. O amendoim cresceu, está forte, bonito assim, tomando água com Nescau. Minha mãe falava, toma água com Nescau, que água com Nescau é bom. É nada, que o leite era caro. Aí colocava o Nescau na água. E nós crescemos caindo nessa. A minha mãe enrolava nós de todo jeito. Ela falava, eu sou médica também, só não tenho diploma. Aí ela vinha com mertiolate, tacava aquele mertiolate que parecia que estava tacando um maçarico no machucado da gente. Pelo amor, eu sou médica, né? Pode acreditar que eu só não tenho o diploma. Ah, tá bom. Então, a mãe enrolava nós de todo jeito. Mas deu certo, graças a Deus. Então, é isso. Você não vai ficar pronto. Ah, Nescau não. Nescau. Quick. Mexeu. Agora entra na água, mexe nele na água aqui, sai, pronto, acabou, resolveu. Não existe isso. Esquece que não existe isso. Não existe. Você vai sair da água e você vai começar a viver uma nova vida. Você vai errar, mas você vai entender que o erro, ele deixou de ser uma opção. O erro passou a ser um descuido, uma bobeada. E o sangue de Jesus estará sobre a sua vida para te trazer o perdão. É assim que aconteceu. É assim que aconteceu. O Filipe batizou o eunuco. Aí o eunuco saiu da água feliz, abençoado. E o Espírito Santo pegou o Filipe e arrebatou, sumiu, raptou. Arrebatar significa raptar. Sumiu. O eunuco ficou procurando. Cadê? Não estou vendo. Sumiu. Sumiu. Desapareceu. Porque em Cristo é assim. Convém que Ele cresça e a gente, para não ficar lá enchendo a bola do Filipe e deixando Jesus de lado. Não, o Filipe já foi. Filipe já cumpriu o propósito dele. Agora é você e Jesus. É uma nova vida, é uma nova história. Fique em pé, por favor. Bate palma para o Senhor nessa manhã. Os músicos, por favor, venham me ajudar. O Daniel já saiu lá para se arrumar para vir para as águas. Eu quero orar com você, irmão, em cima dessa palavra. Porque a maioria aqui eu sei que já é batizado, eu sei disso. Pode ser que tenhamos alguém que não seja batizado ainda. Ah, pastor, o senhor está falando... Eu fui igual ao senhor, batizado na igreja católica, porque eu fui na igreja católica batizado. Mas eu também não sabia também. Agora o senhor falando, eu estou entendendo. Lemos a Bíblia, eu estou entendendo. Eu gostaria de passar pelas águas. Nós estamos aqui prontos para te ajudar. O problema é que eu não trouxe roupa, pastor. Roupa para trocar. Esse não é problema. Nós temos roupa do bazar ali, que são roupa preparada, já separada, para ajudar a pessoa que batiza na hora. É só falar, eu vou, pastor. Eu quero, pastor. Eu não posso deixar passar esse dia, essa oportunidade. E aí nós vamos te ajudar, tá bom? Mas antes, eu quero orar com você. Nós precisamos fazer igual o Filipe fez. Nós precisamos sentar, estender a mão, conversar e perguntar: você está entendendo alguma coisa?
Se você não está, eu quero te ajudar a se aproximar de Jesus. Diga amém. Esse é o objetivo dessa igreja aqui. Se não estivermos cumprindo esse objetivo, nós não estamos cumprindo aquilo que Deus espera desse lugar. O objetivo é ajudar as pessoas a se aproximar de Jesus. Não ficar criando obstáculo, barreira, atrapalhando. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ajudar as pessoas a se aproximarem. Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, abençoa esses que estão aqui no templo, aqueles outros tantos que nos acompanham através da transmissão. Essa maravilhosa graça que o Senhor liberou sobre a nossa vida, liberou sobre essa igreja, essa graça que nos traz salvação, que nos traz perdão, que hoje alcança também o Daniel. Que o Senhor esteja abençoando. Nós estejamos, Deus, sensíveis à Tua voz, para ajudar-nos quantas pessoas necessário for. Em nome de Jesus. Que assim seja. Diga amém. Chega aí, Daniel. O Daniel vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Canta junto comigo. Espera lá, Pastor Carlos, aguarda 2 minutos. Cadê o nosso pessoal que vai fazer a foto? Isso, calma, não precisa vir correndo, não vai escorregar aí. Isso. Aí a Ilma já faz o registro para colocar na cabeceira da cama lá depois. Isso, são seus familiares? Seus pais? Muito bem. Parabéns, olha lá, vieram registrar. Que Deus abençoe. Vamos embora, pessoal, vamos cantar. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Força, vai! Liberta-eu de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Eterno amor e redenção. Deixa eu perguntar. Tem mais alguém que não é batizado e gostaria de dar esse passo de fé hoje aqui? Pastor, eu quero. Roupa tem, não se preocupe com roupa. Tem roupa até de grife para você entrar na água do batismo. É só levantar a mão. Tem mais alguém que não é batizado e gostaria de passar pelas águas do batismo nesse momento? Daqui a pouco vai chegar a sua vez também. Vai se preparando aí que daqui a pouco chega a sua vez. Já tá doida, essa criançada tá doida para batizar. O Luiz Felipe, ele fica até meio bolado ali, ó. Tá chegando a hora, daqui a pouquinho. Eu quero perguntar mais uma vez. Alguém que não é batizado ainda e gostaria de passar pelas águas agora, nesse momento, é só fazer assim com a mão. Ok, então nós vamos
agradecer a Deus, daqui a pouco pela vida do Daniel. Às 10h30 temos outra pessoa que vai passar pelas águas do batismo. Às 19 horas eu ainda não tenho certeza, mas nós estaremos aqui pronto. Pastor, eu estou aqui, não sou batizado, mas eu tenho uma dúvida, eu queria tirar essa dúvida. Eu gostaria de te ajudar a tirar essa sua dúvida. Estou aqui para te ajudar, tá bom? Nós vamos nos despedir de quem estava conosco pela transmissão. Deus abençoe em nome de Jesus. Marlene, que está com a gente na transmissão, né? Marlene, Deus abençoe. Não, Marlene está aí, mas ela mandou mensagem já hoje de manhã. Deus abençoe.